Hey! Hey, Chu! Voltamos. Então, o que eu estava falando sobre a gente se atentar ao que está comendo, eu falo sempre, Thalita, das minhas experiências, sabe? Porque a teoria é muito linda, mas a prática é o exemplo que arrasta. E eu coloco a minha vida em jogo, né? Eu falo das minhas experiências. Eu não posso falar da sua, não posso falar de Beltrano, de Cicrano. Eu posso falar o que eu sei teoricamente e aonde foi aplicado na prática. Então, assim, com meu filho, por exemplo, eu apresentava os alimentos a ele e a única coisa que ele recusava era de origem animal. Uhum. Ele comia o brócolis, ele comia não sei o que, ele comia não sei o que lá, mas quando era de origem animal, ele com 6 meses de idade, que eu comecei a introdução, né, ele mamando no peito ainda, e ele recusava, e recusa até hoje, vai fazer 4 anos em janeiro. Uhum. Às vezes, por exemplo, quando eu faço alguma coisa que eu sei que vai ser rica em colágeno, que teve algum déficit, algum final de semana que eu saí com ele, e eu conheço as necessidades fisiológicas do meu filho, se eu faço uma galinha que tem um caldo rico em osso, alguma coisa assim, eu até boto um caldo. Mas se eles, por exemplo, ele suspeitou ali, que ele fala que é o bicho que anda, ele fala, não, Que ótimo. não, é Aham. dele. Ele não come queijo, entendeu? Coisa assim que eu amo de paixão, não falta na minha casa, ele não come, Aham. ele não aceita determinadas coisas. Ele falou esses dias que talvez ele coma carne só quando ele for adulto, porque é igual bebida, tipo isso. Que Como se fosse associação que ele está fazendo, né? exatamente, como se fosse uma coisa quase que proibida, Sim. Para ele entende? é, né? Para ele é, e sempre foi. Ele já experimentou coisas sem saber que era, as pessoas deram, tipo assim, como Uhum. por exemplo, empanado, sabe? E você nem sabe o que que é aquilo, tá gostoso é porque tá frito, né? Sim. Na verdade, você não tá comendo que é carne, é porque tá gostoso, né? Uhum. Ele já experimentou sim, mas você oferece a ele falando que é, e eu não engano de forma alguma. Ele fala que não. Aí eu faço acompanhamento nutricional nele a cada 4, 5 meses, faço acompanhamento sanguíneo, né, para ver as taxas, tudo. E as dele está melhor do que do que as minhas. Aham. Mas é. Agora, isso de você perceber as necessidades, limitações e desejos, né, de cada organismo, porque assim, é até um mecanismo que acontece muito na gravidez. Tudo que a gente tem vontade de comer ou que a gente repele são as necessidades do nosso corpo indicando. Então, por que Sim, que grávida tem desejo de comer tijolo? Porque tá falando. tijolo tem nutrientes que, exatamente, que o seu corpo está com deficiência. Então, por que está com desejo de comer uma fruta rara, não sei o que lá das quantas? É provavelmente um nutriente que tem naquela fruta que o seu corpo tem déficit. E isso faz total sentido. Então, Não gostava muito de comer carne vermelha durante a gestação. Eu não sentia vontade. Eu não sentia aham. vontade E nenhuma. isso assim, na questão de você perceber isso, né, o que o seu organismo, porque foi o que eu falei desde o início, nem tudo vai ser bom para todo mundo. Então, de você perceber o que o seu organismo precisa e sente necessidade de se alimentar, provavelmente, se não existir nenhum outro tipo de sistema de compensação ou coisa assim, é de você Uhum. entender o que o seu corpo está precisando se alimentar. Então, é, é, você fica com muita vontade de comer gordura. Provavelmente você está com algum déficit nas gorduras importantes para o funcionamento do seu corpo. E Até assim sucessivamente. E aí, um hormônio, isso assim ilustra. Oi? até Travou, a se, gente falou junto. desculpa, até seu Oi, hormônio Mari. não está trabalhando direito. Sim. Até ter, E também.
TPM, isso envolve Sim, várias coisas, né? É sempre muito sistêmico. Então, você tem que observar como está seu ciclo, como está sua ingestão d'água, como está o seu aspecto emocional, porque liga diretamente no que você vai sentir necessidade de comer ou não. E, sobretudo, de você observar individualmente a si próprio, né? E no caso da criança, como a gente estava usando aqui, como a gente estava usando de exemplo. Porque quando a gente faz a introdução alimentar na criança, a gente observa o que gosta, o que não gosta, o que prefere, ou o que o cocô fica de tal jeito e não fica, se fica mais irritadiça, se não fica. Mas a gente faz isso na criança, que é onde a gente está moldando aquilo ali. Por que a gente não observa isso na gente? Não é? Então, é entender assim, eu não gosto, vou usar um exemplo pessoal. Eu não gosto de nenhum tipo de oleaginosa. Nenhum tipo. Amendoim, castanha, nada disso. Não me desce. Não entra. Love. Uma pena, porque são ótimas, né? Nutricionalmente falando, né? São ricas em várias coisas e tudo mais, mas não me entra. E aí, eu comecei a... Calórica, tá, Thalita? Sim. Eu quis assim... dizer nutricionalmente, né? Não significa que sejam boas para emagrecer. Exatamente. E aí, assim, com isso, eu fiquei durante muito tempo ainda insistindo e tentando comer, porque muitos alimentos que eu não comia, de tempo em tempos eu testo para ver se eu passo a comer, né? E com as oleaginosas não vai. E aí eu comecei a entender que aquilo não funciona bem para o meu organismo. E o nosso paladar está ligado diretamente às nossas necessidades. Sim. Talvez as minhas necessidades daqueles nutrientes que tem ali, eu faça a ingestão de outra forma. Sim. Né? Não estou falando nem com base nutricional, nada disso. Mas da nossa autopercepção. Né? Não, assim, também eu tenho um exemplo parecido com o meu filho. Quando eu fiz a introdução alimentar dele via BLW, né, que é uma técnica de introdução por pedaços, né, e tudo mais, ele comia de tudo, tudo mesmo, jiló, quiabo, que são coisas mais difíceis para criança, mas ele não comeu e não come até hoje banana, nem ovo. Banana e ovo. Que são dois alimentos super comuns, que, né, 100% e 10% da população come banana e ovo. Eu amo banana e ovo, eu como banana e ovo sempre, inclusive junto. Pois é, eu amo junto, com arroz, feijão ainda do mesmo. E ele não come, até hoje. Testei de todas as formas, frito, cozido, panado, tudo. Não vai. É dele, é do corpo dele. Vamos lá. Claro que tem essas questões, sim. Agora, vou partir ponto que é um pouco mais sensível, que as pessoas talvez não gostem do que eu vou falar, tá? Mas tem pessoas que eu tenho que dar um puxãozinho de orelha e falar assim: você é adulto? Tá. Paladar infantil, né? Se reconheceu como adulto? Tá. Agora vamos lá. Não gosto de verdura, legume, porcaria nenhuma. Não vai comer isso mesmo? Não. Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu explico. Ser humano é um ser extremamente adaptável. Se a gente fala assim, ó, não posso ir na rua pegar um vento que eu fico resfriado. Gente, se a culpa fosse do frio, não teria gente morando no Canadá, no Polo Norte, Alasca, Polo Sul. Ponto. Se você priva o seu corpo daquilo dali durante muito tempo, o seu corpo, quando você for exposto, ele vai estranhar, né? Então, pode ser que você fique resfriado de pegar um vento, mas é porque o seu corpo não está acostumado a passar por aquilo. Se você se expõe, naturalmente isso vai acontecer. Exatamente, é a mesma coisa com comida. Não há nada que a gente não possa, depois de 15, 20 dias comendo todo santo dia, você não se acostuma. Não estou falando que você passe a amar. Você não se acostuma. Tem coisas que você nunca vai aceitar porque talvez você já absorva por outros meios. Estou falando de uma coisa tradicional. Por exemplo, se você come uma castanha que é muito rica em ômega 6, que não é um ômega tão bom assim como o amendoim, e você já consome muito azeite ou muita coisa, talvez aquilo ali esteja sobrando. Sim, você tá entendendo? Exatamente. Não vai ser legal para você. Seu corpo até reclama, te deu uma diarreia, entendeu? Reclama
Exatamente. te dê dor de cabeça. Agora, se você come uma macadâmia que é rica em ômega 9, que poucos alimentos possuem, e talvez o seu corpo não produza de uma forma eficiente, talvez aquilo ali dê para você. Mas aí são outros Sim. aspectos. Agora, pegar aquele ser humano que já passou dos 20, né? Que já está ali barbado, ou, né, no ápice da sua, do, da sua juventude, adulto, assumiu a responsabilidade, saiu de casa, passou a cozinhar, ou então, tenho condições financeiras, encontra uma boa casa de produtos naturais, encontra alguém que faça quentinhas maravilhosas, dê seus pulos, não tem condições financeiras, faça, tenha condições, compre, mas assuma a sua responsabilidade como adulto. Que se você... Então, mas isso tem muitos aspectos envolvidos, né, na questão do... Desculpe. Tem Não, tô hora que falando... trava, aí eu acho que se acabou, eu falo, mas você tá falando, porque tá travado. Não, Thalita, porque assim, eu tô falando de uma parte um pouco mais que as pessoas não querem ouvir, que é assumir um pouco da responsabilidade. Beleza, você viu que Sim. você não tem problema, você não tem transtorno e tal, nananã. Ai, mas eu não gosto disso, gente. Vamos dar uns pulos, entendeu? Aham. É no perrengue que o ser humano cresce. Aí fala assim, mas... Então, essas questões da alimentação mais infantilizada não necessariamente infantilizada, mas normalmente as pessoas que têm dificuldade de comer muitas diversidades de alimentos, legumes e verduras, elas tendem a ter a alimentação infantilizada, né? Que é Sim. infantilizado que a gente nomeia até errado, que não seria a criança ter aquela alimentação errada. Tem criança que tem alimentação diversificada. Enfim, Sim. tem muitos aspectos que envolvem isso. Então, por exemplo, e aspectos esses, lógico que a pessoa, na maioria das vezes, não está consciente desse processo. São questões que estão registradas na sua psique, né, de diversos, né, uma variedade infinita. Por exemplo, essa pessoa que não come muito legume, verdura e tudo mais, se alimenta de salsicha, nugget, só essas coisas assim. Miojo. Miojo, pode ser que exista algum gatilho, alguma associação às questões infantis mesmo, de saber, por exemplo, com o sistema de recompensa, saber que na infância era ofertado aquele tipo de alimento para agradar, entende? E a pessoa hoje continua consumindo aquele tipo de alimento para se aproximar à sensação que ela tinha lá atrás, na infância, de que estava sendo agradado. Sim. Entende? Sim. Faz Então, total sentido. isso é muito comum de acontecer com os alimentos, com a forma como coisas que você fala, mas os alimentos, eles não são coisas que você consegue dissociar de você. O alimento está envolvido diretamente nos seus afetos, nas suas emoções. Então, isso tudo acaba dizendo muito da forma como você faz e lida com isso. Thalita, eu acabei de ler uma mensagem que a Carol Matos mandou, e ela falando o contrário, sobre quem consegue resistir a uma dieta restritiva ao longo da vida. Se isso também caracteriza um distúrbio alimentar. As pessoas que só fazem dieta restritiva, é isso? Consegue fazer uma dieta restritiva ao longo de uma vida inteira, se restringe ao máximo em busca de um... Sim! Isso também pode ser ligado a um distúrbio, né? Assim, não existe um distúrbio que nomenclare isso, né? Mas isso está ligado a aspectos emocionais onde a pessoa, ela, de certa maneira, se castra, né? O Freud diria castração. Onde você está ali, até de certa maneira, criando punições para você. Então, eu não posso me saciar, não posso comer coisa que me faça bem, não posso me sentir livre. Isso também está muito atrelado à liberdade, onde você não é livre. Então, você se restringe em quase tudo que você faz. Aí faz dieta restritiva. Essa pessoa provavelmente vai sofrer de prisão de ventre, menstruação desregulada, Envelhecida. a pele
em pele envelhecida, mas aí a pele envelhecida e outras coisas, mais devido à questão nutricional. Eu digo Sim, esses aspectos de... falta Então, mesmo. mas eu digo esses aspectos de retenção que o corpo faz só por restringir mesmo, entende? De Entendi. reter, de conter aquilo. Então, você prende menstruação, você prende fezes. Pode ser pessoas que têm dificuldade de chorar, pessoas que têm dificuldade de expressar o que está sentindo, pessoas que têm dificuldade de se comunicar. Então, tudo isso está ligado à restrição, a se restringir, a se tolir, né? Entendi. Está ligado à liberdade. Entendi. Então, isso também poderia ser um excesso, né? Se restringir demais também é um excesso ruim, né? Vamos Sim, dizer. sim, com Então, certeza. E pode ser. bastante grave até, né? Assim, grave no sentido de gerar muitas outras questões que às vezes a pessoa nem tenha consciência disso. Sim. É o outro lado da compulsão. A compulsão é uma vez, que geralmente quem tem compulsão tem dificuldade na manutenção do peso, né? Não é peso, da manutenção do que você considera de corpo ideal para você, né? Peso também é muito relativo, esse negócio de peso, porque às vezes um cara de 100 quilos é mais magro do que outro cara de 100 quilos tendo o mesmo tamanho, Sim, estatura. Depende de questões musculares, ósseas e tudo mais, hidratação, parará. Então, peso também é uma palavra que eu não gosto muito de usar. Agora, se você tem um objetivo, né? Eu me perdi aqui no que eu estava falando. eu estou tentando ler aqui, mas está falando do objetivo versus que você estava falando que a compulsão está ligada ao excesso normalmente e não à falta, Exatamente. né? Que é entrelar, eu acho, a ansiedade, aquele excesso de futuro, né? Te faz muitas vezes comer mais e não atingir o objetivo que você quer. Isso te Uhum, frustra e você entra naquele looping onde você se gosta cada vez mais e uhum. por diante. Então, assim, eu vou encerrar essa live hoje aqui com você, Thalita, porque eu tenho que dar atenção aqui às minhas crianças. Mas Sim. o intuito dessa live de hoje foi o seguinte: para todo mundo que me acompanha, para todo mundo que está no meu grupo, para quem vê o que eu posto e tal, saber que às vezes não é você que está ali, eu estou errado, eu estou fazendo tudo errado e tal. Procura ajuda, você não está sozinho, tem várias Uhum, formas de se cuidar, de se tratar. É um tratamento que às vezes não é só a comida que vai te resolver. Constrói uma base simples. Uma base simples. Dali você não teve melhora, você não teve resultado. Procura um profissional, seja da área de nutrição, uhum, da área esportiva, psicológica, psiquiátrica. Procure um profissional, procure ajuda, se trate da melhor forma. A gente veio nesse mundo para viver bem. A gente não uhum. privar Não tá aqui se punindo. ficar se punindo o tempo inteiro porque você não conseguiu atingir tal coisa. Procura ajuda. E eu acho que os bons profissionais, e agora nessa era tão maravilhosa de mídia social, que eu acho maravilhoso, tem um monte de informação merda aí, mas também tem muita gente séria querendo trabalhar, querendo Uhum, informar, estuda para isso. Então, mídia social para mim é maravilhoso. Me chama de blogueira, sabe? Eu quero isso, é poder passar informação de qualidade. E obrigada mesmo uhum. por ter aceitado fazer isso comigo hoje. Queria que tivesse mais gente aqui com a gente, mas vai rolar outras oportunidades. Deixar salvo que o pessoal compartilha. Depois, Tá? depois mais gente vê. Só queria fazer um adendo sobre o que a gente estava falando de dieta restritiva, que uma amiga comentou aqui que a irmã dela está numa dieta mega restritiva. E eu conheço a irmã dela e não sei o motivo da restrição, mas sei que ela está amamentando e está tendo alguns processos sobre isso. E aí, o Uhum. adendo que eu queria fazer é falar que as dietas restritivas com indicação, elas são válidas e necessárias, né? Então, as pessoas que têm alergia a glúten, por exemplo, que tem uma dieta restritiva ao glúten, ou as pessoas que têm questões com lactose, que têm dieta restritiva à lactose. Então, a restrição alimentar,
Ela tem o seu lugar, ela é importantíssima e ela é, em alguns casos, questão de sobrevivência, né? E isso tudo que eu falei sobre restrição, punição, é no sentido da dieta restritiva indiscriminada, né? Para quem não tem necessidade de restringir. O restritivo, na palavra restritiva, é o que te faz muita falta. Você tá entendendo? É o que você... tudo que você come demais, mesmo sendo saudável, não é um excesso, te engorda, é a mesma coisa na dieta para emagrecimento. Se você faz isso, não importa o que você corte de tipo de alimento, mas se você corta demais, matematicamente falando, você está em restrição severa. Entendeu? Sim. Matematicamente falando. E sem contar também que tem uma outra questão com isso, é que se você restringe sem ter necessidade de restringir, pode ser que o seu corpo venha desenvolver um problema quando você começar a ingerir novamente, né? Porque ele se adapta àquela falta. Sim. Então, você pode desenvolver problemas em fazer isso de forma discriminada. Quando fala assim comigo no grupo, Marla, eu posso comer arroz? Eu falei, ué, não sei, você é diabético? Você tem SOP? Você tem alguma disfunção de açúcar no sangue? Alguma coisa que te atrapalhe? Vamos analisar isso. Já foi no médico? Já fez exame? Você já analisou seu triglicerídeo, seu colesterol ruim? Porque tem dois tipos de colesterol. Colesterol é bom, sem colesterol a gente não viveria, né? Sim. Mas qual dos dois tá no ranking, tá bom, qual que tá ruim? Sim. Vamos fazer análise, não tem por que excluir uma coisa. Por coisa isso que é o que a gente está falando, né? Uma análise individual, e se ela tiver oportunidade de ser multidisciplinar, é muito bem-vindo. E aí, aproveitando o espaço aqui para fazer uma pequena propaganda, que coincidentemente ou não, nem sei se foi tão coincidência assim, não acredito muito nessas coisas de coincidência. Recentemente eu fui convidada por uma amiga nutricionista para fazer parte de um projeto dela que se chama Levemente, que é a integração disso que a gente está falando, né? De psicologia, nutrição e atividade física. E yoga, que também cuida da parte do relaxamento. Então, né, existe esse projeto, esse programa. Se as pessoas tiverem interesse, é só procurar que tá rolando. Maravilhoso. E é muito importante integrar, né? Tratamento multidisciplinar. Isso e aí, na sequência, você me convidou. Eu fiquei muito feliz. Nossa, lá, vou falar de alimentação de novo, numa coisa onde está engrenando, né? E você faz super bem, porque realmente você tem total noção que isso é global. É de uma forma global que se trata, né? Então, muito boa sorte para o seu projeto, muito boa sorte para vocês. O que você puder também contar comigo, pode contar. Estou aqui para... Vamos somar, com certeza. Tá bom? Obrigada. Depois a gente faz mais live. Faremos. Por nada, um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.